Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Glória a Deus, Pai amado e celeste. Obrigado, Senhor, pelo dia que atravessamos neste momento. Oferta a Ti o meu louvor, a minha gratidão em poder atravessar mais um dia, apresentando a Ti a minha família, o meu lar, meu pão de cada dia. Quero Te apresentar cada um, Senhor, que está neste momento ouvindo, meu Pai, as palavras desse canal, que não provém de mim, mas que provém de Ti, Senhor. Te apresento cada um inscrito e aqueles que não são inscritos ainda, Senhor. Fale conforme a sua vontade e conforme o seu querer, Espírito Santo. Dirige os nossos passos, não nos deixe tomar decisões precipitadas. Tenha misericórdia de nós, abra os nossos olhos espirituais. Senhor, governa o nosso ser em nome do Senhor Jesus. Amém, glórias a Deus. Paz do Senhor Jesus a todos. Grato a Deus pela oportunidade que Ele tem nos concedido. Muitos não tiveram a oportunidade que você está tendo. Alguns estão chorando, outros padecendo necessidade. Enfim, esse é o curso da vida. E nós temos que agradecer a Deus por tudo. Não é isso, meus amados? Meus queridos, irei me expressar conforme a vontade do Espírito Santo. Eu não posso chegar aqui e falar aquilo que eu quero falar, porque a carne, ela fala. Mas temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, porque iremos prestar contas. Peço-vos que ouçam com atenção. A palavra do Senhor fala que Eucana, ele, junto com Ana, ficou angustiado, mas isso não veio ao caso. Mas o sacerdote Eli, certa feita, um homem de Deus, que sacrificava, que entrava na presença de Deus, a teve por embriagada. Ele não discerniu o sofrimento de Ana. E muitas das vezes, por sermos servos do Senhor, não percebemos muitas coisas, porque nós somos limitados, nós não sabemos tudo. Não. Ele poderia discernir que Ana não estava embriagada, mas ele imaginou: aparta-te do vinho. Não, meu Senhor, que eu sou mulher atribulada de espírito. Ela estava angustiada. E muitas das vezes eu e você somos confundidos, mas isso não vem o caso. O que eu quero expressar é que, por sermos homens e algumas mulheres de Deus, não vai saber de tudo. E Deus, ele vai usar pessoas para abrir os nossos olhos, nos dar entendimento. O Senhor, ele usou uma jumenta para falar com Balaão. Deus usou um leão para matar o seu servo profeta desobediente. Deus usou um corvo para alimentar o seu servo profeta Elias. Deus, ele faz tudo como ele quer. Eu quero ler aqui, em rápidos momentos, em Salmo, mas também irei ler em Eclesiastes. Mas antes eu quero expressar algo. Certa feita, um homem falou para mim bem assim: ele não é um servo de Deus, mas ouve a palavra do Senhor. E creio que Deus tem um plano na vida. Peço aos irmãos que apresentem um casal nas mãos do Senhor. E esse um certo dia, em uma ligação comigo, eu gosto de aconselhar pessoas, pela misericórdia de Deus, é o Espírito Santo. Isso não provém de mim. E ele falou para mim, ele me chama de Carlinhos, irmão Carlos às vezes, irmão Carlinhos. Você não está percebendo a maldade das pessoas. E eu fiquei meditando nisto, porque Deus, ele se utiliza de quem ele quer para falar conosco. Ele falou bem assim: você não está percebendo a maldade das pessoas.
2 vezes ele me falou algo parecido e eu sou muito de analisar as coisas. E eu quero me expressar aqui no Salmo 71, verso 1 e o 2. Que nós possamos pedir a Deus para abrir os nossos olhos, para enxergarmos quem é as pessoas que estão ao nosso redor, quem se aproxima, quem tem boa intenção, quem não tem. O sacerdote não soube discernir, não foi porque ele não quis, porque ele era homem limitado, como eu e você. Às vezes nós abrimos o nosso coração, temos um bom coração, mas não somos perfeitos, nem somos bonzinhos. Mas às vezes eu e você estamos agindo de boa fé, mas nem sempre o outrem age de boa fé. Nem todo mundo que está do nosso lado podemos chamar de amigo ou de amiga, de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Nem tudo que aparenta ser é. A Bíblia diz que até o diabo se transfigura em anjo de luz. Ou seja, a gente pode se enganar, mas a palavra do Senhor, ela é apta. Salmo 71, verso 1 e 2 diz: Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faze que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Esta foi a oração de Davi. Davi confia em Deus e roga-lhe que livre dos seus inimigos e o proteja. Que nós possamos todos os dias pedir a Deus proteção contra os nossos inimigos ocultos. Nem todo mundo que está do nosso lado é nosso amigo, não. Jó, ele tinha amigos, entre aspas, mas no momento de sua dificuldade, foram os primeiros a acusar que Jó estava em pecado. E muitas das vezes não é assim comigo, contigo? Você ajuda, na hora que você mais precisa, ninguém lhe ajuda. E cadê teus amigos? Muitas das vezes é Deus que não permite ajudar. Mas Jesus foi conhecido no partir do pão, meus irmãos. O Espírito Santo nos dá discernimento. Quando é e quando não é. Quando é para fazer, quando não é para fazer. Quando é para prosseguir, quando é para retroceder. Louvado seja o nome do Senhor. E o salmista em oração, ele estava falando: Senhor, em ti eu confio. Nunca seja eu confundido e nunca seja confundida você. E nunca seja confundido eu. Isso foi um despertar da parte de Deus para a minha vida. Que Ele se utiliza de quem Ele quer e de quem menos esperamos. E esta foi a palavra de um homem que não vive dentro da igreja, mas pela misericórdia de Deus está ouvindo conselhos que Deus tem me concedido pela misericórdia. Deus está trabalhando na vida dele, eu creio que Deus vai salvar. E em conversas ele falou isto para mim. Por certo, ele está vendo mais além. Ele tem experiências de vida. Ele tem mais idade do que eu. Ele já passou por mais adversidade que eu. E ele tem uma visão panorâmica aqui das coisas terrenas, como eu também tenho. Mas eu precisava ouvir isso da parte dele. Imagine um homem que ainda não é um servo de Deus, mas ouve a palavra de Deus, abrir a boca para você e falar: você não está percebendo a maldade das pessoas. É porque ele está vendo, ele está sabendo, ele está sentindo o que você não está percebendo. Algumas coisas Deus nos revela, Deus fala conosco, Deus levanta seus profetas, fala conosco em sonho. Certa feita Deus se utilizou de um homem embriagado para falar comigo, na porta da igreja. Deus falou dentro da igreja, mas ele quis falar comigo na porta da igreja, quando eu ia saindo. Um homem embriagado na cidade que ninguém dá nada. Ele disse: é assim, é assim, é assim. E tudo que ele falou foi verdade. Deus fala como Ele quer para abrir os nossos olhos. E o salmista estava pedindo a Deus em oração livramento, para que ele não fosse confundido, porque nem tudo que aparenta ser é. Livra-me
na tua justiça e faz com que eu escape. Será que o salmista estava em uma boa condição? E ele estava pedindo a Deus para que não fosse confundido por ninguém, porque tem pessoas que podem transfigurar-se e eu e você se confundir. E grande é a queda, porque se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova, no buraco. É ou não é? Está escrito na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 5, que para tudo há um tempo determinado, meus queridos amados irmãos. E eu parei para meditar e analisar a minha vida. Eu sei o que Deus tem para mim. Não adianta querer retroceder. Às vezes a gente quer fazer como Jonas. Então a gente tem que se prontificar na presença de Deus. E eu quero pessoas que me ajudem a melhorar cada dia mais. Que me aproxime de Deus. E é isso que você deve fazer também. Quando alguém vem até mim, até você, é porque está vendo Cristo em nossas vidas. Quando alguém vem nos pedir um conselho, não é por um acaso. Ninguém vai pedir um conselho a qualquer pessoa. A palavra do Senhor nos diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tem tempo de nós estarmos juntos, mas tem tempo da gente se afastar. Nós temos que ter um tempo separado, reservado para Deus. Se eu e você agora, neste momento, pegar o nosso celular, ou for na casa de algum parente ou conhecido, e chamar para ir para uma pizzaria, ou para qualquer lugar, mas é tanta da gente nesse mundo, mas começa a chamar a ir para a igreja, que é arriscado se intrigar de você. Certa feita, um presbítero, ele foi presbítero da congregação qual eu faço parte, foi na época da pandemia, e ele testemunhando que o irmão chamou uma irmã para a igreja, a irmã quase se intrigou do irmão, no meio da pandemia, na época. E eu sinto da parte de Deus que preciso buscar mais o Senhor, que preciso melhorar mais os meus caminhos, que preciso abrir mais os meus olhos e aprender com quem pode me ensinar, porque ainda, perante Deus, eu sou uma criança que está engateando no Evangelho de Cristo, porque eu não sei de nada, quem sabe de tudo é Deus. Só Deus conhece o coração do homem. Só Deus conhece o coração da mulher, a bondade e a perversidade de cada um. Será que não é momento de você refletir? Estou sendo edificado com esta palavra, e essa palavra é para você também. O pão de Deus, o maná do céu, é para todos nós. Ore como um salmista, pedindo a Deus para que não seja confundido nem confundida. E que Deus lhe livre, mediante a justiça dele. Porque as coisas terríveis aqui na terra. E há tempo de nós estarmos abraçando. E há tempo também de nós nos afastar de abraçar. Porque o nosso único amigo fiel é Deus. Que não nos menospreza. Que não nos decepciona. Que não nos passa para trás. Que foi para a cruz do Calvário por mim e por ti. A sua mãe lhe abandona. O seu pai, seu filho, seu amigo, o seu marido, a sua esposa. Mas Jesus eu duvido. E nos momentos mais difíceis da sua vida, é Ele que vai estar do teu lado, ombro a ombro, te fortalecendo para você não cair. E a Bíblia diz que se o justo cair 7 vezes se levantará. Estou grato a Deus pela noite que Ele me permitiu chegar, pelo dia que atravessei. Agradeço a Deus pela essência que Ele tem colocado em meu coração, mediante o Espírito Santo. Agradeço a Deus por falar comigo, se utilizando
do tempo, da sua palavra, dos seus servos, seus profetas, e até mesmo daqueles que não servem a Ele ainda. Examinai tudo e retém o que é bom. Retém o que é bom, que é bem. A gente temos que examinar tudo como um raio-x. E Deus que me traz nesse momento, Ele está abrindo os teus olhos. Você não está percebendo a maldade das pessoas que estão ao seu redor. Seja prudente como a serpente e simples como a pomba. Está escrito na palavra do Senhor. A serpente, antes de dar o seu bote, ela coloca sua língua para fora para sentir o calor de algum animal ou de alguém quando ela se sente ameaçada. Não, a serpente ela é prudente, meus amados, e temos que ser prudentes. Analisar, observar as coisas. Amém? Então somente até aqui a palavra do Senhor, uma palavra de reflexão, uma palavra de sabedoria, um conselho de Deus para mim e para você. Deus não quer o nosso mal jamais. Abre os teus olhos. Deus, Ele está abrindo os meus, ainda que se encontre um pouquinho fechado, sabe, meus irmãos? Eu preciso aprender muito da parte de Deus, ainda que encontre um pouquinho fechado. Orei por esse Caco. Caco aí de vaso. Que Deus que os irmãos orem por mim. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço do irmão Carlos e do Divino Espírito Santo. Peça a Deus livramento. Ore pedindo livramento. Ore pedindo a Deus para que você não seja confundido nem confundida. Para que você não seja enganado, enganada. Para que você não seja trapaceado e passado para trás. Cuidado nos conselhos. Cuidado nas decisões que você irá tomar. Ore. Desça mais. Quer subir? Desça. Quer ouvir a voz de Deus? Se separe. Se consagre. Eu preciso me consagrar mais. Eu preciso jejuar mais. Em prol da minha vida espiritual. Para estar vivo. E cheio da unção do Espírito Santo. Há muitos que dormem no sono da indolência. E quando Jesus vier, vai ficar tudo de boca aberta. Que não seja eu e que não seja você. É até engraçado, né, meus amados? Mas é uma realidade. Essa palavra aqui tem direção e não volta vazia. Abra seus olhos no seu trabalho, com quem você anda falando. A machulana é tão bom, tão bonzinho, tão boazinha. O diabo também já foi bom um dia. Mas ele se rebelou contra Deus. Você esqueceu disso? Você esqueceu que o diabo um dia já foi bom? Foi, irmão Carlos, com certeza. Mas ele se contaminou. E ele? Sabe o que ele fez? Com a terça parte dos anjos. Ele quis criar uma contenda no céu. Uma rebelião. Foi isso que aconteceu. Por isso que ele foi lançado por terra. Ele com a terça parte dos anjos. Ele fez um comércio. Quis criar um comércio no céu. Sabe comércio? Querendo opor os anjos contra Deus. Imagine. Imagine você aqui na terra. Os dias são maus. Amém? Que Deus queira nos abençoar. Um forte abraço, irmão Carlos. E do Divino Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, uma boa noite a todos. E um sono reparador. Irei ficando por aqui se sentir da parte de Deus. Compartilhe com mais alguém que precisa ouvir esta palavra. Se você sentir da parte de Deus. Amém? E Deus recompense a cada um em nome do Senhor Jesus.